É, vamos lá então, vamos dar sequência, né, a leitura do prefácio com o seminário de vocês. Manda bala. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai na sequência aqui, né, com o prefácio. Meu nome é Jean, o João, a Tainá e o Guilherme. E eu conversei com eles e a gente achou interessante recapitular rapidamente o que o professor falou na aula passada, que foi a primeira parte do prefácio, né? Então, Kant, ele começa falando sobre o caminho segundo da ciência, e nesse caminho ele dá alguns exemplos de ciências, né? Ele começa na lógica, e aí a lógica, ele, na visão dele, não deu nenhum passo atrás, né? E ele dá alguns motivos para isso. O primeiro motivo é que ela tem um limite ali, ela está limitada a si mesma, e é que a razão não está preocupada com nenhuma outra coisa a não ser ela mesma, nesse caso da lógica, né? Então, por isso que a lógica, há muito tempo, desde Aristóteles, ela já encontrou o caminho seguro das ciências, né? E aí ele continua falando que se, na medida que a razão está ali, presente nas ciências, tem um conhecimento a priori nisso. E aí ele dá um exemplo da matemática e da física, né? A matemática com conhecimento puro e a física parcialmente puros. E aí, conforme ele vai construir a movimentação, ele sempre fala de uma revolução naquele momento, né? Então, a matemática passou por uma revolução, então foi uma luz, alguma coisa aconteceu ali que virou a chave, e essa ciência que estava tateando, ela encontrou o caminho seguro. E aí, na matemática, ele fala que foi há muito tempo atrás, com os gregos, né? Na física, não há tanto tempo, né? Um pouco mais recente, e ele dá o exemplo de alguns nomes, né? Galileu, Torricelli e tal, e sempre falando que ocorreu uma luz. E aí, ele fala que o destino não foi tão benevolente como a metafísica, porque ele fala que uma ciência tão antiga e tão importante que, se tivesse uma catástrofe, ela continuaria, ela tá tateando ainda, né? Então, tá ali perdida, e fala que parece um campo de batalha, né? Então, ele continua construindo esses argumentos, agora falando sobre a metafísica. Ele deu o exemplo da lógica, matemática e física, que encontraram, e a metafísica ainda não encontrou essa revolução. E aí ele fala que até hoje eles estão tentando ali, né, encontrar esse caminho. E ele dá uma solução para isso, que seria inverter os papéis, né? Porque até o momento o objeto ele estava regulando o conhecimento, né? Então, e aí ele tenta inverter como se o conhecimento regulasse os objetos, o conhecimento a priori. Então, essa é a revolução que ele dá, né, que é a revolução copernicana. E aí ele começa a fazer várias perguntas de como que vai sair desse problema, né? E dentre essas perguntas que ele faz, ele coloca até a razão em xeque, na minha opinião, né? Ele fala assim, se a razão está pensando em algo e esse algo está tateando, ele está colocando a razão em xeque, na minha visão, assim, lembra? E aí, ele fala que o papel, essa inversão, seria como se a razão ela colocasse à prova, não como estudante, ele fala, né? Mas colocando à prova o objeto, a experiência, nesse caso. Então ele fala de colocar numa mão a razão e na outra mão a experiência e indagar e perguntar. Então, esse seria o papel da razão ali, e seria essa inversão que ele encontrou. E aí, posso fazer uma coisa? Pode? É que acho que na aula passada, né, no seminário passado, a gente não chegou até o parágrafo imediatamente anterior a esse, né? Não chegou exatamente. Passamos um pouco rápido, Acho importante, antes da gente avançar, só mencionar, né, que nesse parágrafo ele, né, a proposta do Kant, ao começar a propor essas hipóteses, né, então ele está agindo cientificamente mesmo, né, propondo hipóteses, e ele tinha preparado o terreno para isso. Então, nesse parágrafo anterior, ele vai
propor que a gente utilize a matemática e a física como exemplos, por elas serem conhecimentos racionais, e para justamente tentar encontrar e fazer com que a gente medite, né, e citando Kant, fazer-nos meditar sobre o elemento essencial na transformação do modo de pensar. Então ali ele traz o exemplo da matemática e da física para dizer o método, né, para anunciar qual método ele utilizaria, que aí sim entra no que eu já estava dizendo sobre essa hipótese. Né? Só um rápido comentário. Quando você fala, ele está colocando a razão em xeque, né? Na verdade, o Kant, digamos, né, a crítica, a empreitada que ele está fazendo é a razão se colocando a si mesma em xeque. Então é isso mesmo, né? Ela está em xeque, mas posta por ela mesma em xeque. É um tribunal em que a razão se auto-avalia, se auto-examina. Mas isso é meio doido, porque sempre teve aquela treta assim, né, entre racionalista e empirista. E o Kant, pelo que eu entendo, ele veio daqui, né? Então ele está colocando a própria razão, e se ele não resolver, ele está colocando toda essa filosofia racionalista em xeque também. Sim, exato. E aí a gente chega aqui na onde a gente vai iniciar agora o nosso seminário. Ele começa falando o seguinte: no que diz respeito à primeira parte da metafísica, em que ela se ocupa de conceitos a priori, para os quais podem ser dados na experiência dos objetos correspondentes, essa tentativa é tão bem sucedida quanto poderíamos esperar e promete à metafísica o caminho seguro de uma ciência. Então, ele já começa falando sobre a primeira parte da metafísica. Então, ele está dividindo a metafísica em duas partes, né? Então, para essa primeira parte, ele falou que encontramos um caminho legal. Então, seguindo. E aí ele explica qual que é esse caminho, né? Pois se pode perfeitamente esclarecer, a partir dessa mudança no modo de pensar, o caminho que ele está propondo é esse modo dessa mudança que ele falou anteriormente. A possibilidade de um conhecimento a priori e, o que é mais importante, fornecer suficientes provas às leis que, a priori, servem de fundamento à natureza, enquanto conjunto completo de todos os objetos da experiência. Duas coisas que eram impossíveis segundo um modo de proceder adotado até aqui. Então, a gente estava falando aqui, né, do racionalismo, a razão, e o empirismo. Então, ele está falando que essas duas coisas não se juntavam. E agora, com esse novo método que ele propôs, ele está falando que uma coisa é base da outra, né? Então, esse conhecimento a priori está baseando a experiência. O que até nesse momento eram coisas distintas, que não tinham parecido adotado. Dessa dedução da nossa faculdade de conhecer a priori, na primeira parte da metafísica decorre, contudo, um resultado perturbador e, a julgar pela aparência, extremamente negativo para o fim inteiro da mesma que constitui a sua segunda parte. Então ele está falando que, beleza, para a primeira parte da metafísica, chegamos a um caminho, mas essa dedução que ele chegou é algo negativo para a segunda parte da metafísica. Então, a saber que nós não podemos nunca, com essa faculdade, ultrapassar os limites da experiência possível, que é o que perfaz, no entanto, o interesse mais essencial dessa ciência. Então, ele está colocando aquele limite que o professor sempre coloca na lousa, né? Que a primeira parte da metafísica está aqui. Ela passou da experiência, ela não tem como agir. Então, esse é o sentido negativo, porque seria a coisa da segunda parte da metafísica, né? Ele está falando. Só que ele dá uma contraprova aí. Só um segundo, rapidamente. Veja que, então, ele dividiu em duas partes, mas aqui ele faz duas afirmações sobre a segunda parte, né, em que ele primeiro diz que o resultado é negativo para o fim inteiro da mesma, ou seja, da metafísica, que constitui a sua segunda parte, ou seja, o fim último da metafísica está na segunda parte, né? E ele também diz que essa segunda parte, né, ultrapassar os limites, é o interesse mais essencial da metafísica. Então, ele está claramente estabelecendo uma hierarquia entre as duas partes, dizendo a segunda é onde está o coração da metafísica, o que é realmente fundamental. A princípio, o resultado parece negativo, mas aí vamos ver o que vem, né? Exato. E aí, a partir desse momento, eu acho que é o filé mignon que o professor estava falando. Porque ele tem essa contraprova, né? No sentido que ele fala assim, nesse ponto, porém,
existe também o experimento de uma contraprova da verdade, que resulta dessa primeira apreciação de nosso conhecimento racional a priori, a saber que ele só se aplica a fenômenos e deixa de fora a coisa em si, como uma coisa efetivamente real por si mesma, mas por nós desconhecida. Então aqui ele faz a distinção entre fenômeno e coisa em si. Né? Então ele está falando que a primeira parte da metafísica, ela se aplica ao fenômeno, não exatamente a coisa em si. E essa coisa em si é algo que ele fala que é desconhecido. Então, essa acho que é a grande sacada, né, de separar as coisas, o fenômeno e a coisa em si. Você quer... Boa. E ela decorre, né, da premissa anterior, que era que o nosso conhecimento regula, né, os objetos. Então, quer dizer, é necessário a gente partir da premissa dessa inversão para chegar a essa distinção. Então, somente vai ser possível ter conhecimentos a priori acerca dos fenômenos, que é a forma como os objetos aparecem para nós, já regulados pelo nosso conhecimento. Então, é um desencadeamento lógico da premissa anterior. Exatamente. A mesma distinção que permitiu fundamentar esse conhecimento, o conhecimento científico nesse conhecimento a priori, né, que dá conta então do conhecimento dos fenômenos, essa mesma distinção está abrindo para esse outro lado, que é o lado das coisas em si mesmas. Né? Então, essa é a ideia. E veja, né, tem toda uma discussão, né, não vou entrar em detalhe agora, mas no meu livro mesmo, aliás, para quem eu não tiver dado o livro na última aula, eu posso dar hoje. Eu entro nessa discussão, que é uma discussão super polêmica, né, sobre o caráter idealista ou realista da filosofia kantiana. E o Kant, na segunda edição, ele está procurando se descolar o máximo possível de um idealismo radical, que significaria dizer, olha, a gente não sabe nada, nem sequer se as coisas em si existem, portanto a gente não sabe sequer se o fenômeno de fato existe por si mesmo ou apenas enquanto nossa representação, isso que aparece para nós. Pode ser que ele nem exista em si mesmo. O Kant recusa isso é mais forte na segunda edição, ele introduz uma seção que se chama Refutação do Idealismo, e vejam, ele faz duas afirmações aqui, a primeira é agora, depois ele vai fazer outra, eu vou chamar a atenção de novo. Ele fala da coisa em si como uma coisa efetivamente real por si mesma, embora desconhecida. Então ele está dizendo, ela é real, mas nós não conhecemos. Mas nisso ele toma partido do realismo contra o idealismo. Ele está dizendo, os fenômenos, eles não são meras aparências, eles não são algo que pode não existir, eles existem, eles são reais. Isso é importante. Né? Porque, ele está dizendo, o nosso conhecimento do mundo é um conhecimento real, só que ele é circunscrito pelas nossas, pela nossa constituição subjetiva, portanto nós temos possibilidades limitadas de conhecer esse mundo, mas pelo pensamento nós imaginamos, concebemos, né, esse outro lado, que seria o lado da coisa em si. Professor, aqui é uma pergunta real, assim, que eu estava lendo e perguntei. O fenômeno pode falar mais sobre a gente do que sobre a coisa em si? Porque se a gente tivesse, imagina que se a gente tivesse mais sentidos, a gente muito provavelmente ia enxergar e ver e sentir as coisas de outra forma. O mundo ia ser outro do que ele se aparece pra gente. Então, tá correto dizer isso? Que o fenômeno fala mais sobre a gente do que sobre a coisa em si? Fala mais sobre ele próprio e a gente, digamos assim, né? Quer dizer, fala tanto sobre ele como sobre nós, por quê? Porque ele demarca justamente tudo isso que é a nossa constituição cognitiva, desde a sensibilidade, ou seja, os 5 sentidos, como você disse, até as ferramentas intelectuais, digamos assim, que são as categorias pelas quais a gente, interpreta, né, produz conhecimento a partir desses fenômenos. Então, de fato, quando a gente fala dos fenômenos, a gente está falando de uma relação entre o nosso intelecto e o mundo que diz respeito, né, a nós. Quando a gente pensa a coisa em si, a gente está dando um passo além dessa dimensão que é constituída pela nossa relação com o mundo fenomênico. Então, o que você está falando faz sentido, sim. Né? Isso daria até para pensar em relação à fenomenologia, né? Coisa do Russell. Né? Você tem uma relação intencional em que você tem o sujeito e o objeto como que um pressupondo o outro, e não dá para pensar um sem o outro. O que o Kant está dizendo aqui veja, o fenômeno ele não é irreal, ele é real.
Agora, o que ele é em si mesmo, nós não sabemos. Isso a gente só pode pensar, né? Enfim, a continuação do texto vai falar sobre isso. Então, continuando, ele fala, pois aquilo que nos impulsiona necessariamente a ir além dos limites da experiência é o incondicionado, que a razão exige necessariamente nas coisas em si mesma e com toda justiça em todos os condicionados e, portanto, na série das condições como uma série completa. Então ele está falando que faz a gente ir além da experiência é exatamente aquilo que não se conhece, o condicionado. E quando eu falo incondicionado, eu pensei no primeiro motor do Aristóteles, sabe? Uhum. Porque, tipo, todos os motores são condicionados a alguma outra força. Você vai ter que ter alguma coisa que é incondicionada. Então, isso que faz a gente ir além para pensar, né? Exatamente, exatamente. A série seria, por exemplo, a série causal. Você retrocede e chega a um ponto que você fala, mas tem que ter algum incondicionado, ou seja, que não tem uma condição anterior. Você pegou bem, essa imagem foi boa. Todos os motores são, mas tem o primeiro motor, que é o que dá o pontapé inicial. Ele próprio não está condicionado por nada anterior. Essa é a ideia mesmo. Se quando se assume que o nosso conhecimento por experiência se regula pelos objetos como coisa em si, verifica-se que o incondicionado não poderia ser pensado sem contradições. Se ao contrário, quando se assume que a nossa representação das coisas, tal como nos são dadas, não se regula por essas coisas em si, mas o objeto é que se regula pelo nosso modo de representação, verifica-se a contradição desaparece. Então ele está falando, se a gente pensar como a gente sempre vem pensando, tem uma contradição aí quando você vai pensar o incondicionado. Mas se pensar desse novo modo que ele está sugerindo, essa contradição desaparece. Eu não sei exatamente aonde desaparece, mas é isso que eu tenho que entender. Esse ponto é delicado, né? Mas veja, o que ele está dizendo? Se eu assumo que tudo que nós vemos, temos acesso através dos sentidos, são as coisas em si mesmas, não existe nada além disso que nós vemos, se eu assumo isso, eu não posso pensar em condicionado. Porque tudo que nós vemos é condicionado, é finito. Né? A gente pode pensar em condicionado também desse ponto de vista. Né? Tudo é finito, o incondicionado é aquilo que não tem condição anterior e aquilo também que é infinito, né? Que não tem condicionamento pelo espaço e o tempo. Então veja, se o mundo tal como nós o vemos, né, fenomenicamente, é tudo o que há, se eu faço essa suposição, eu não posso pensar em condicionado, eu caio em contradição, porque ele se tornou impossível. Né? Mas se eu faço essa distinção e assumo que o mundo pode ser algo diverso disso que nós vemos, então eu posso pensar o incondicionado sem entrar em contradição com a ciência do mundo empírico. Né? Tudo bem, é só um pensamento, eu não posso conhecer, mas não há contradição em pensar. Porque se isso aqui é tudo, eu não posso nem pensar no condicionado. Para eu poder pensar sem contradição, eu precisei dessa distinção, porque ela manteve aberto esse espaço para pensar. Né? É nesse sentido. Né? Se eu estivesse pensando em algo que nem existe, né? Tipo, tá tudo aqui, não precisa pensar nada além. Isso. Né? Isso é está dizendo, olha, não há, né? Por que a gente assumiria que o mundo, digamos, o mundo material é tudo que há? Né? Essa afirmação, ela suporia um conhecimento do mundo em si. Porque para falar tudo é matéria, eu teria que estar numa posição externa ao próprio mundo material, olhando para possíveis entornos e dizendo, não, só tem isso mesmo, não tem nada em volta. Mas a gente não tem essa posição. Né? Então, internamente a esse mundo, a gente tem que admitir a possibilidade de que ele seja mais do que nós vemos. E a partir do momento que eu assumo isso, através da distinção que ele fez entre o fenômeno e coisa em si, eu posso pensar no condicionado. Não é contraditório, isso não quer dizer que exista, ele não está deduzindo a existência de nada. Mas podemos pensar. Até aqui esse é o ponto. Né? A gente pode pensar no condicionado, a gente pode pensar no infinito, a gente pode pensar algo que não seja condicionado por espaço e tempo. Né? Porque para afirmar que só isso que está aqui no espaço e no tempo existe, não existe nada além disso, eu teria que ter uma visão externa a esse mundo para olhar para fora dele e falar, não, de fato, eu estou vendo aqui, ó, em volta dele não tem mais nada. Isso.
se eu não me engano, o senhor já falou em algumas aulas que ele está exatamente tentando se incluir, né? Não como um sujeito fora, externo, mas dentro do mundo. Assim. Sim. Por isso que o ir para fora é só através do pensamento, jamais pelo conhecimento. Beleza, então deu para entender agora qual seria a contradição. Assim, se evidencia que tem fundamento aquilo que no começo assumimos apenas a título de tentativa. Permanece, então, para nós, depois que a razão especulativa foi recusado todo o processo nesse campo do suprassensível. A necessidade de verificar se não há, em seu conhecimento prático, dados para determinar aquele conceito racional transcendente do incondicionado e, desse modo, satisfazer ao desejo da metafísica de ir além de todos os limites da experiência possível com os nossos conhecimentos a priori, que, todavia, só são possíveis de um ponto de vista prático. Acho que é isso que ele está explicando, né? Essa contradição ainda. Ele já apontou no começo e ele está retomando. Então, e aqui ele está dizendo o seguinte, olha, uma vez que eu limitei a esfera da razão especulativa a esse campo fenomênico, está dizendo o seguinte, a razão especulativa não tem como ir além, eu não tenho como ter conhecimento disso que seria o além da experiência, que é o que ele chama aqui de suprassensível, aquilo que está acima do sensível, né? Não tem como ter conhecimento disso, podemos pensar, né? Ora, se podemos pensar e não conseguimos conhecer adequadamente, né? Não conseguimos saber nada através da razão especulativa, ele joga para a razão prática, né? É como se a razão especulativa chegasse nesse ponto e dissesse, olha, aqui eu não posso mais ir, vai você, razão prática, né? A razão prática é que vai continuar o serviço no campo do suprassensível. O que é a razão prática? É, vamos dizer, a parte da nossa racionalidade, da nossa subjetividade, que diz respeito ao nosso agir no mundo, né? E o Kant, ele, né, procura mostrar, isso vai aparecer aqui sempre um pouco tangencialmente, porque ele não está tratando especificamente disso aqui, mas nós, pelo que ele diz a respeito dessa dimensão da racionalidade que é prática, nós temos uma natureza moral. E é do ponto de vista dessa natureza moral que eu posso falar numa necessidade de, por exemplo, acreditar em Deus e alma. Aqui ele fala, vejam que interessante, desejo da metafísica, então, desejo, né? Necessidade no sentido de um carecimento, né? Então, percebem? A razão kantiana ela vai ficando muito maior do que aquilo que a gente normalmente entende por razão, né? Porque ela tem outras dimensões que não só a teórica. E essa dimensão prática é fundamental. Então, o pensamento, né, do suprassensível, que do ponto de vista teórico fica vazio, ele pode talvez, né, o que ele está dizendo aqui, ser preenchido a partir de um outro repertório, um outro conjunto de elementos que não está no âmbito teórico, que está talvez no âmbito prático. Ou seja, na nossa natureza moral, numa dimensão da nossa subjetividade, né, que pensa, em última instância, o nosso existir no mundo, né? O que é certo, o que é errado, qual é o sentido da vida, coisas desse tipo. Essas perguntas, embora elas façam sentido do ponto de vista teórico-lógico, né, elas não podem ser respondidas do ponto de vista teórico-lógico. Então fica como que um buraco, um vazio. E aí o Kant se pergunta, será que dá para preencher esse vazio por esse outro caminho? Que é o grande truque, né, como eu já sugeri outras vezes, que vai ser criticado pelo Schopenhauer e pelo Nietzsche, tal, mas essa é vamos dizer, o movimento que ele está fazendo. Com tal procedimento, a razão especulativa, ainda que tivesse que deixar vazio, você reservou pelo menos algum espaço para essa extensão, de modo que nos é permitido, mesmo exigido por ela, preencher tal espaço, se pudermos, com os seus dados práticos, que é exatamente o que você falou. Tem um vazio aqui e está preenchendo. Que a gente vai ver um pouco daqui a pouco, né, tentar entender um pouco melhor o que são esses dados práticos. Eu acho legal aí ler a nota. Sim, a nota é bem interessante. A nota 7, né? Você quer ler? Ele diz assim, as leis centrais dos movimentos dos corpos celestes forneceram certeza completa àquilo que Copérnico assumiu inicialmente como mera hipótese.
e ao mesmo tempo provaram a força invisível que articula a estrutura do universo, a atração newtoniana, a qual não seria jamais descoberta se um primeiro não tivesse ousado, contra as evidências sensoriais, mas ainda assim de modo correto, procurar os movimentos observados não nos objetos celestes, mas em seu espectador. De novo, ele retomando a revolução. Isso. Vejam só que interessante, né? O que significa dizer que está em seu espectador? Significa que nós conseguimos, de algum modo, entender essa legalidade que articula invisivelmente o universo. Né? Isso está na nossa mente. Né? É claro que a gente vai se perguntar, mas como assim está na nossa mente e se aplica ao mundo? É claro que isso vai ficar meio precário. Por isso que o Kant vai depois, tem que pensar no outro âmbito o que de fato fundamenta isso. Aí já não vai ser conhecimento. Né? Mas de algum modo a gente consegue desvendar quais são essas leis. Né? Copérnico sacou. Galileu comprovou. Bateu com a experiência. Né? Então tem uma estrutura, né, como é que a força invisível que articula a estrutura do universo, viu? Né? É isso. Ah, sim. Podem ir me lembrando disso, porque... Mas pode continuar a leitura. Tá, vou continuar só para terminar a nota. Né? Vale a pena. Vou voltar então para a é nota. isso, Então. os objetos celestes, não os objetos celestes, mas seu espectador. De modo a chamar a atenção para as primeiras tentativas de tal modificação, que são sempre hipotéticas, neste prefácio eu apresento como mera hipótese a mudança no modo de pensar, análoga à hipótese de Copérnico que é levada a cabo na crítica. Análoga à hipótese de Copérnico, que é levada a cabo na crítica, muito embora no próprio tratado ela seja, a partir da constituição de nossas representações do espaço e do tempo e dos conceitos elementares do entendimento, provada não hipotética, mas apoditicamente. Ou seja, com certeza absoluta. Exato. Na crítica, né? Então ele está antecipando o que ele vai fazer mais para frente no texto. Sim. Lembrem-se sempre, né? Aqui, esse é o prefácio à segunda edição. Ele já escreveu o livro, ele fez pequenos acréscimos, então ele está pensando, né? Ele está ciente do que vai acontecer no livro. Né? Ele está escrevendo o prefácio para o leitor, mas ele já sabe o que vai acontecer. Então ele coloca algumas coisas aqui de maneira hipotética, ele está admitindo isso aqui, meio para efeito retórico, tem uma finalidade retórica. Né? Ele está falando, vamos tentar, vamos fazer o experimento. Mas ele já sabe que o experimento vai dar certo, né? Que ele já resolveu o problema, supostamente. Né? Nessa parte, ele começa falando que a tarefa principal dessa crítica da razão pura, reside nessa tentativa de modificar o procedimento até hoje adotado na metafísica. E um pouquinho mais para frente, ele fala também que ela é um tratado do método, não um sistema da própria ciência. Mas ela circunscreve ao mesmo tempo o seu inteiro contorno, tanto com a relação aos seus limites, quanto com a relação à sua estrutura interna. Então, eu fiz umas anotações aqui sobre isso, mas basicamente ele está discutindo a razão pura e especulativa que busca modificar esse método tradicional, né? Inspirando-se nos métodos geométricos e dos pesquisadores da natureza. Então, ele faz essa pincelada, né, sobre os limites e a estrutura interna da metafísica. Ele também enfatiza a capacidade da razão especulativa de avaliar a sua própria faculdade e esboçar diferentes modos de abordar as tarefas. Avaliar a sua própria faculdade. A razão avaliando a si próprio. Exato, exato. Daí um pouquinho mais pra frente, não sei se eu vou achar mais aqui. Ainda nesse ponto, é doido pensar, porque ele fala que quando a lógica ela está pensando em si mesma ali, ela tem uma certa vantagem às outras ciências porque não precisa pensar os objetos. Né? E aí quando ele fala da metafísica, é algo que está pensando assim mesmo e ainda mesmo assim está tateando, né? Bem observado, né? Porque a metafísica é uma boa observação. Porque se a metafísica também é a razão lidando consigo própria, por que não tem a mesma facilidade da lógica? Né?
Porque a vantagem da lógica era isso, né? Que a razão só tinha que lidar consigo mesmo. Se na metafísica também se trata disso, por que não teve facilidade? Porque a metafísica, ela é, digamos, uma reflexão da razão que já leva em conta todo o conhecimento que nós temos do mundo fenomênico. Então ela coloca questões a partir desse conhecimento. A lógica tinha colocado questões que independem desse conhecimento. A metafísica já leva isso em conta. Então, até por isso ela é uma metafísica, porque a física já está dada, né? E ela, portanto, tem que partir já. Ela já sabe o que é o conhecimento do mundo fenomênico. Tem que dar conta, né, de explicar, enquanto que a lógica já deu conta. Ela já isso. Se fecha nas regras. Né? Isso, são só as regras do pensar. Então aí você não precisa de conhecimento de objeto, né, de mundo externo nenhum, só Sim. interno. A metafísica é a razão lidando consigo própria, mas levando em conta tudo isso que foi obtido através do conhecimento científico ao longo da história da... Lembre-se, né? Aqui quando Kant fala em razão, ele está pensando sempre, né, o que serve de base para ele falar da razão? A história da filosofia, das ciências, a história do conhecimento humano. Né? Sim. Então, tem essa parte que a gente acabou de mencionar, inclusive, que ela pode e deve pedir a sua própria faculdade, segundo a diversidade dos modos pelos quais escolhe objetos para pensamento, e também enumerar completamente os diversos modos de colocar-se em tarefas. Um pouquinho mais para frente também tem essa parte que eu achei bem interessante, que fala a metafísica tem também a rara sorte não compartilhada por nenhuma outra ciência racional que lide com objetos, pois a lógica se ocupa com a forma de pensamento geral. De uma vez colocada por essa crítica no caminho seguro de uma ciência, poder conquistar todo o campo dos conhecimentos a ela pertencentes e assim completar a sua obra, deixando-a para posteridade como uma moldura nunca mais alargável, pois ela só tem de lidar com os princípios e com a limitação de seu uso, que é por estrutura determinada por esses mesmos princípios. Então, esse trecho, ele fala um pouco sobre essa sorte, né, meio peculiar da metafísica, comparando com outras ciências racionais que lidam com objetos. E tem muito essa questão da metafísica ser estabelecida por essa crítica de uma ciência mais segura, né? A crítica colocando ela no caminho seguro. Né? Isso. Também sobre ela completar sua obra de forma abrangente, estabelecendo uma moldura que não pode ser esticada, não pode ser ampliada. Ele também enfatiza um pouco essa ideia de completude, né? Indicando que a metafísica deve ser considerada como esse nada feito se algo ainda restasse a ser feito. É engraçado como ele acredita de fato que com a crítica ele foi capaz de delinear o que ele chama de um esboço completo para um sistema da metafísica. Exatamente. Ele está seguro disso. Ele é o Copérnico da metafísica. Eu achei meio prepotente. Mas todo filósofo tem um pouco disso, né? Ele chega e fala, olha, o que ninguém antes de mim conseguiu, eu agora fiz. Né? Então, quando ele fala em moldura nunca mais alargável, de fato, ele está dizendo, olha, daqui para frente está resolvido. Igual a lógica está resolvida, igual Aristóteles resolveu a lógica, o grego lá resolveu a matemática e o Newton resolveu, o Copérnico, o Galileu, o Newton, esses caras resolveram a física, o Kant está resolvendo a metafísica. Né? É um pouco isso mesmo, você pegou o espírito da coisa. Né? É claro que ela pode ser... a quantidade de conhecimentos pode aumentar em alguma medida, mas não o quadro onde se dá isso. Né? Porque uma vez que está no caminho seguro da ciência, aí você pode... Inclusive o Kant, né, ele fala, o que ele está fazendo com a crítica é só um tratado do método, né? Acho que isso ainda vai chegar. Ou seja, ninguém fez ainda essa metafísica, esse sistema metafísico, já a partir da crítica. Ele próprio pretende fazer isso. Então ele vai ter um livro que é a Metafísica da Natureza, os princípios metafísicos da natureza, etc.
título assim, e a metafísica dos costumes, que seria a metafísica da razão prática. Então, ele próprio vai, digamos, começar essa tarefa que vem depois do caminho seguro. Então, ele está estabelecendo aqui o caminho seguro e ele mesmo vai começar a seguir o caminho seguro. Né? Mas, sem dúvida, ele está dizendo o seguinte, olha, a partir de agora mudou tudo. Né? A partir de mim... Acaba aí, né? Sim. O Lebrun, na tese dele, né, o Lebrun, acho que eu já mencionei o caso dele, que é uma leitura interessante, né, porque o título do livro dele é Kant e o Fim da Metafísica, que é um título que dialoga diretamente com o título do Heidegger, que é Kant e o Problema da Metafísica, em que o Heidegger tenta mostrar que o Kant está procurando elaborar uma nova fundamentação da metafísica, e o Heidegger também vai mostrar que o Nietzsche também está, né, ele tem toda uma teoria a respeito da história da filosofia, mostrando essas posições que se dão no interior da metafísica. E o Lebrun, como muitos outros intérpretes do Kant, vão o tempo todo se contrapor a essa leitura, tentando mostrar, não, o Kant acabou com a metafísica. Né? Só que o próprio Lebrun depois, né, ele tem, a tese é de 1970, tem alguns artigos que ele escreve em 78, mais ou menos 79, quer dizer, no fim dos anos 70, que estão num livrinho chamado Sobre Kant, em que ele diz, com todas as letras, assim, eu estava errado. O Kruger, que era um autor com o qual ele dialogava, que é um leitor cristão do Kant, o Kruger estava certo. E ele diz, é preciso fazer justiça a esse filósofo genuinamente cristão. Então, porque o Lebrun, ele joga muito, né, ele operava com esses autores, né, Kant, Nietzsche, Hegel e tal. Então, ao mesmo tempo que ele tem essa leitura do Kant, digamos, né, no sentido do fim da metafísica, usando o Nietzsche, digamos assim, a favor do Kant, no livro, né, na tese, depois ele começa a usar o Nietzsche para criticar o Kant. Né, e aí a acusação do Nietzsche é essa, o Kant ainda está preso ao cristianismo. E o Lebrun vai acompanhar essa aqui. Então ele volta atrás na posição dele. É uma grande polêmica, né, sobre isso. Se o Kant acabou com a metafísica, renovou a metafísica, que tipo de metafísica nova é essa? Agora, de fato, ele é um divisor de águas. Porque depois dele, fazer metafísica, como quer que seja, se torna muito mais difícil do que era antes. Porque quem quiser fazer metafísica vai ter que, de algum modo, prestar contas a isso que ele está dizendo. Olha, eu posso fazer metafísica apesar do Kant por isso, isso e isso. O que não vai ser fácil. Né? Os anteriores, digamos, os que faziam metafísica antes, simplesmente chegavam e faziam metafísica. O Kant está dizendo aqui, olha, a metafísica mudou inteiramente. Eu não posso mais fazer a metafísica em termos puramente teóricos. Uma parte dela só pode ser tratada nisso que ele está chamando de âmbito prático. Ou seja, com outros critérios. Né, que é o que a gente está ainda, não quero me adiantar muito, né, a gente ainda vai falar um pouco disso. Mas sem dúvida, esse é o momento do texto, né, que ele está falando, olha, né, a partir de agora mudou tudo. Depois de mim, o Nietzsche brinca mais explicitamente com essa pretensão da filosofia. Né? O Nietzsche diz, a história da humanidade se divide em duas a partir de mim. Né? Ele se compara a Cristo. Né? Então, a história da humanidade se divide em duas. Então, né, mas é que o Nietzsche tem uma autoironia muito interessante, a gente vai ver depois. Né? O Kant não tem, eu diria, não tem muita autoironia, né? Quer dizer, ele realmente se acha. Né? Continuando aqui, eu falei sobre essa parte de nada feito se algo ainda restasse a ser feito. E ele segue dizendo que, mas que tesouro é esse? Pode-se perguntar. Que contamos deixar a posteridade com essa metafísica purificada pela crítica, que, no entanto, foi trazida por isso mesmo a uma situação definitiva. Pode-se ter a impressão, num exame apressado deste trabalho, de que a sua utilidade seja apenas negativa, a saber, de não nos arriscarmos jamais com a razão especulativa para além dos limites da experiência. E tal é, de fato, a sua primeira utilidade. Esta logo se torna positiva, porém, quando se percebe que os princípios com que a razão especulativa se arrisca para além dos seus limites, tem por resultado inevitável, não de fato a ampliação, mas sim, se os observa mais de perto, a contração do uso de nossa razão, já que eles ameaçam alargarem definitivamente
indefinidamente os limites da sensibilidade aos quais eles próprios pertencem, e assim anular o uso prático da razão. Essa parte levanta um pouco essa questão do tesouro, né, que ele menciona. De novo a modéstia. Né? Exato. Deixado... Purificou a metafísica. Exato. Ele escreveu e foi um mic drop. Mas então, ele fala, né, tipo, o valor desse tesouro deixado à posteridade, ou seja, a nós, pela metafísica purificada pela crítica. Então, ele coloca esse primeiro momento como uma utilidade, apenas como uma utilidade negativa, impedindo-nos de ultrapassar limites da experiência com a razão especulativa, mas ele apresenta em seguida que essa utilidade, na verdade, se torna positiva ao perceber que os princípios que a razão especulativa usa para ultrapassar os seus limites, na verdade, resultam não na ampliação, mas na contração do uso da razão. Eu acho que isso está meio que ligado quando ele, de novo, fala da lógica lá no começo, né? Ele fala que a lógica está limitada. Então, ele fala que se você ultrapassa os limites, você não está aumentando o conhecimento, mas você está deturpando, né? Está deformando. E nesse caso, se a razão ela está ligada com a experiência, e aqui tem um limite, né? Você está no limite. Você está ultrapassando, você está aumentando a experiência e diminuindo esse campo aqui que ela teria. É mais ou menos nesse sentido mesmo? É que, na verdade, sim, você estaria aumentando sem poder aumentar, você estaria aumentando indevidamente. Sim. Você estaria tentando falar sobre isso que está além da experiência, né, de um ponto de vista teórico, sem ter condições para isso. Tanto do ponto de vista dos conceitos puros da razão, porque lembre-se, né, o Kant está dizendo o seguinte: você tem a experiência e você tem conceitos a priori. Então vamos pensar no conceito de unidade, que é um dos conceitos, né, uma das categorias do entendimento. A gente usa a unidade para pensar os objetos físicos. Quando eu conto aqui quantas cadeiras tem na sala, 1, 2, 3, vou contando. A gente usa essa mesma unidade na matemática, que, como a gente viu na última aula, opera no plano da espacialidade e da temporalidade puras, né? Ou seja, sem objetos empíricos. Mas é a mesma noção. Então eu estou num plano abstrato, né, operando com essas noções, tanto é que eu posso, né, a gente falou sobre isso, transferir para uma calculadora, para um computador dos mais antigos, né, que a gente sabe, o pensamento, né, essa capacidade de multiplicar 5 milhões por 6 milhões, ou qualquer coisa do tipo, em que eu não preciso de nenhuma informação empírica. A conta funciona por si própria num plano abstrato. Né? Então veja, a unidade valeu na experiência, está valendo na matemática, que é a intuição pura, está na lógica, e eu posso estender isso, por meio do conceito puro, para além da experiência e pensar um princípio único que explique toda a realidade, como, por exemplo, um primeiro motor ou Deus. Eu vou estar o tempo todo, quer dizer, nesses 4 momentos, usando a mesma categoria, o mesmo conceito a priori. Né? Só que o que ele está dizendo? Eu não posso afirmar nada sobre isso que está além da experiência, porque isso não vai ter validade objetiva, eu não tenho como comprovar. Né? Então, e também não posso, que seria o outro caminho para tentar chegar no... estender a sensibilidade, que é o que ele está fazendo aqui, né, para, digamos, né, a infinitude. Falar, não, isso é tudo que há, como eu disse antes. Né? Então, assumir uma posição radicalmente materialista, por exemplo. Né? Então, vamos dizer, o materialismo, ou mesmo, se a gente quiser, o ateísmo, né, a negação de qualquer princípio para além da experiência, é a outra face do dogmatismo metafísico que afirma a existência de um princípio supremo. Né? Então, são ambos igualmente dogmáticos. E os dois caminhos, o que ele está tentando mostrar que não funcionam. Então, essa ampliação fracassa. E quando, né, então, a crítica traz a razão ao bom senso, digamos assim, e a razão percebe que não pode mais fazer isso, ela se contrai. Ela fala, tá bom, eu posso menos do que eu achava que eu podia. Né? Digamos, a razão especulativa, ela está dizendo, eu posso menos do que eu podia. Daí que ela vai falar, bom, vamos ver se a razão prática consegue melhor do que eu. Né? A razão especulativa fala, vai lá, razão prática. Né? Tenta você, porque eu não dei conta. Né? Mas aí, então, a ampliação fracassa e aí você tem uma contração. Por isso você não tem ampliação, mas sim a contração. Né?
do uso especulativo, né, da razão. Então, por isso que ela é negativa. No primeiro momento, eu estou dizendo não pode, mas é positiva. Ele está começando a descrever o positivo aqui, ele vai continuar, né? E é legal que ele não nega que a primeira utilidade seja de fato negativa. Né? Sim. Isso não é um malefício para a crítica ela ser negativa. Vai dar outro horário, não precisa esquecer. Pessoal, vou pedir licença porque eu moro em Carapicuíba. Não, você tinha, mas você já concluiu a sua parte? Já. Tá Não bom. percute no ônibus. Tá. Tchau, gente. Valeu. Tchau, falou. Então, continuando, assim, uma crítica que limita aquele primeiro uso é realmente negativa, mas na medida em que suprime ao mesmo tempo o obstáculo que limita o segundo uso, ou mesmo que ameaça destruí-lo, ela tem de fato uma utilidade positiva e muito importante, reconhecível tão logo se esteja convencido de que há um uso prático absolutamente necessário da razão pura, ou moral, no qual ela se estende inevitavelmente além dos limites da sensibilidade, sem necessitar de qualquer assistência da especulativa, mas assegurada contra o efeito contrário desta, para não cair em contradição consigo mesmo. Recusar utilidade positiva a este serviço prestado pela crítica seria o mesmo que dizer que a polícia não oferece nenhuma utilidade positiva porque seu papel principal é apenas o de impor limites à violência, pela qual os cidadãos têm de temer uns aos outros, de modo que cada um possa administrar seus interesses em segurança e paz. Então, nessa segunda parte, ele novamente coloca essa ambiguidade, né, de ser negativo e de ser positivo, e ele usa esse exemplo do policial, né, falando que, não, peraí, não é que é, como que ele coloca aqui? Não é porque ele impõe esses limites à violência, ou que os cidadãos têm de temer uns aos outros, que ele está trazendo só um lado de ou negativo ou positivo. A partir daqui ele começa a falar um pouco sobre o espaço e o tempo. Posso só fazer um comentário sobre a imagem da polícia, né? Porque a polícia, veja, ela tem uma utilidade positiva, que é de garantir a segurança, dizendo não ao crime. Por assim, né? Então, vou perguntar para vocês, tanto para vocês, né? Quem seria o bandido nesse caso? Quem que a polícia está combatendo se a gente aplica a imagem do Kant ao que ele está dizendo aqui? Quem é o bandido dessa história? O uso indevido da razão, né? A tentativa de usar a razão para... Não vai seguir a regra, né? Que está fora da usar o objeto para aquilo que está fora da experiência, para as coisas em si, né? Tentar usar o conhecimento a priori para as coisas em si. Isso, ou seja, o bandido é a razão especulativa. Porque uma vez que você definiu aqui um novo campo, e esse campo, né, é da razão prática, a razão especulativa não pode mais se meter aqui. Então, a função da polícia, né, segundo essa metáfora que o Kant está usando, é proibir a razão especulativa de vir para cá, de entrar nesse âmbito. Quer dizer, esse âmbito é da razão prática. Se a razão especulativa vier, vai tomar borrachada. Né? Essa é a imagem. Então, a razão especulativa não entra aqui. Aqui é outra coisa. Não é mais conhecimento teórico. É outra coisa. É esse domínio que ele está chamando de razão prática, né? Que vai ganhar uns elementos aí adicionais na continuação do texto. Tá? Esse é o ponto. Não para a razão prática. Não para a razão especulativa. Então, continuando, que o espaço e o tempo sejam apenas formas da intuição sensível, portanto, condições da existência das coisas como fenômenos, que, além disso, nós não possamos ter nenhum conceito de entendimento, portanto, também nenhum elemento para o conhecimento das coisas, a não ser na medida em que a esse conceito possa ser dada a intuição correspondente, que, portanto, nós não possamos ter qualquer conhecimento das coisas em si mesmas, mas apenas enquanto sejam objetos da intuição sensível, isto é, fenômenos. Tudo isso
será provado na parte analítica da crítica, onde se segue, então, naturalmente, a limitação de todo o conhecimento especulativo meramente possível da razão a simples objetos da experiência. Nesse pedaço, ele meio que antecipa, né, o que vai ser provado na parte analítica da crítica. Então, ele menciona a ideia do espaço e do tempo serem apenas essas formas de intuição sensível, e que são essas condições para a existência das coisas como fenômeno. Ele também destaca, deixa eu ver, aqui, nenhum conceito do entendimento pode ser adquirido sem a correspondente intuição, e, portanto, não podemos ter conhecimento das coisas em si mesmas apenas como fenômenos. Peraí, onde você está agora? No final da 34. Isso, no final da 34. B26 aí mesmo? Da... B26. É aí mesmo. Isso. Tá. Duas vezes para baixo do B26. Tudo será aprovado, do mesmo modo, porém, é isso? Isso, ela agora vai começar a me Isso. essa parte ela me fez pensar, até assistindo o último seminário também, que teve a discussão sobre o cachorro aqui na sala, eu achei interessante, mas me fez pensar até nisso do espaço e o tempo serem conhecimentos a priori, né, de poderem determinar todos os fenômenos. Eu fiquei pensando na criança, né, na criança ainda começando a entender os objetos, a unidade. A gente só vai depois associar a unidade, mas já está lá um objeto como unidade desenhando essa estrutura lógica, e assim para todos os fenômenos com espaço e tempo. A criança começa a entender onde acaba o corpo dela, ela vai tendo essas noções de espaço. Dá para ver, parece, né, se é inato, de onde elas vêm não se sabe, né, o Kant não responde, mas dá para ver na própria criança a constituição do espaço e tempo como premissa para qualquer fenômeno. Perfeito. Boa imagem, boa ideia. Porque é isso mesmo, o espaço e o tempo vão se constituindo na própria experiência. Quer dizer, o Kant, como filósofo, teoriza o espaço e o tempo como condições a priori, como eu sempre digo, porque ele já sabe o que é a experiência. Né? Tem um monte de moeda e uma nota de 100. Qual você quer, né? Mais dinheiros, né? As moedas. Então, essa vamos dizer, percepção do mundo que está necessariamente através do espaço e do tempo, ela já está ela já é dada para a criança, né? Quer dizer, é aí que você vai desenvolvendo as capacidades cognitivas, vai descobrir a unidade, vai entender o limite, tudo isso bem colocado, assim, isso é uma boa maneira de pensar. Porque vejam, né, o a priori, né, até a gente estava vendo o vídeo da Maria Luísa, né, que usa umas imagens interessantes, né, depois eu posso passar para vocês. Ela tem uma amiga nossa que tem um programa no Instagram, ela faz uns vídeos de filosofia, né, e ela estava explicando essa questão do a priori e posteriori. O a priori ele tem um sentido, primeiro, muito negativo, ou seja, aquilo que não é experiência é a priori. Então, antes, né, quer dizer, mesmo de pensar que é nosso, subjetividade, né, foi o que eu tentei mostrar naquele primeiro slide, né, que eu trouxe. O que não está dado na experiência, o Kant está sempre colocando nesse quadro de pressupostos que não é a posteriori. Então, a priori, ele meio que é o outro do a posteriori. É o contrário. Então, veja, espaço e tempo são claramente constitutivos para nós de tudo que nós experimentamos no mundo. Né? Tudo que nossos sentidos nos mostram está no espaço e no tempo. Então, espaço e tempo são pressupostos. Né? Só que nós conseguimos pensar a ausência de espaço e tempo. Nós conseguimos pensar, por exemplo, um ser que seja atemporal e espacial como Deus. Né? A filosofia pensou. Né? A metafísica medieval pensa Deus como será espacial. Então é possível pensar. Sim, esse é o ponto. Assim, mesmo sem conhecer as coisas em si mesmas, você ainda tem a capacidade de pensar. Sim. Pois, do contrário, se seguiria a absurda proposição de que o fenômeno existe sem algo que nele apareça. Essa frase ele vai sintetizar depois, quando ele fala que para você conhecer um objeto, que o objeto tem a parte do fenômeno e a parte da coisa em si. Mesmo que eu não perceba a coisa em si, eu não consigo dissociar. Isso aqui que ele faz um trecho, mas com agora que não se fosse a distinção entre coisas como... Só um segundo, João. Essa frase,
Né? É uma das frases mais citadas, mais comentadas, mais polêmicas do Kant. Sim. Quando ele diz: se seguiria a absurda proposição de que o fenômeno, né, eu faço uma nota para lembrar que fenômeno traduz uma palavra que poderia ser o aparecimento, né? Então, a absurda proposição de que o aparecimento existe sem algo que apareça. Esse é outro momento crucial desse texto, Sim. em que o Kant está claramente dizendo o seguinte: olha, o fenômeno só existe porque a coisa em si existe. Exatamente. A posição realista. Né? Então, isso é fundamental. Né? Eu não posso supor um fenômeno que não seja real. Né? Que não tenha, de fato, uma realidade nele mesmo que independe das nossas faculdades cognitivas. E é justamente por eu perceber isso, né, e admitir a realidade do mundo, e admitir que nós não conhecemos a integralidade do mundo, que nós podemos pensar como constitutiva do mundo em si, dando esse passo além, pensar, né, uma totalidade maior que abrange o mundo sensível e aquilo que está além do mundo sensível. Se, no entanto, a crítica não errou em ensinar que o objeto tem que ser tomado sob dois significados, a saber, como fenômeno e como coisa em si mesma. Se a redução dos conceitos do entendimento está correta, portanto, o princípio da causalidade só se aplica às coisas tomadas no primeiro sentido, ou seja, fenômeno. Enquanto objeto de experiência, mas não no segundo sentido, seria a coisa em si, quando não se subordinam a ela. Então, a mesmíssima vontade de um fenômeno, ação visível, pode ser pensada como necessariamente conforme as leis naturais, portanto, como não livre. Do outro lado, enquanto pertence a uma coisa em si mesmo como não subordinada àquelas, portanto, como livre, sem que se suceda a qualquer contradição. Então, ou seja, o que ele está falando? Os fenômenos se submetem ao princípio da causalidade e às leis da natureza. A coisa em si, não. Aí, quando eu concebo o objeto, eu tenho que conceber que ele tem a face do fenômeno e a face da coisa em si, mesmo que eu não consiga perceber a coisa em si. De certa maneira, é um salto de fé, né? Olha, eu não percebo a coisa em si, mas lá está lá. Não deixa de ser um salto de fé. Acho que essa é uma questão interessante que eu mesmo tenho colocado, né? Sim. Aqui tem um momento, vamos dizer, que ele tá quando o Kant está pensando a coisa em si, antes de dar os outros passos, né, em que ele vai admitir que é fé e tudo, ele está no limiar entre o cognoscível e o incognoscível, e é justamente por estar aí nesse limiar, nessa fronteira, né, nesse limite, que fica difícil saber exatamente, né, o quanto nós podemos afirmar, pressupor sobre o próprio limite e o que está além dele. Né? Por isso que o Kant mesmo ele vai oscilar muito em relação à coisa em si, ora dando a impressão de que ele está assumindo a existência do objeto em si mesmo, ora dando a impressão que não. Né? Enfim, e é isso, de fato, né, no meu livro, no começo do segundo capítulo, eu tento mostrar como existem variadas interpretações sobre esse problema. Né? Quer dizer, tem a leitura realista, tem a leitura idealista, isso é uma questão muito polêmica, porque o próprio Kant ele tem passagens que dão razão a uma tese e dão razão a outra. Então, ele não ajuda. Né? Ele mesmo parece hesitar, parece estar ele próprio nesse limiar, né, um pouco indeciso quanto ao estatuto da coisa em si, que é um grande problema, né, da filosofia kantiana, que vai ser tematizado por todos os filósofos posteriores. Então, esse momento do limite, eu diria que esse momento ainda não é necessariamente o salto de fé. Né? O que a gente poderia, por analogia com Kierkegaard, né, claro, forçando um pouco a mão, eu mesmo forço, enfim, já falei sobre isso, seria pensar os próximos passos que ele vai dar, quando ele vai falar da alma e da existência de Deus. Né? Aí sim, daria para pensar nesses termos. Porque, uma vez que não há nenhum conhecimento sobre isso que está além do limite, o que quer que eu venha a falar sobre isso, acreditar a respeito disso, etc., já está no âmbito da fé e não do saber. Né? Mas esse ponto aqui também é importante, né, que você citou agora, essa ideia de tomar o objeto sob dois significados. Né? E olha que interessante, qual é o exemplo que ele dá? A alma humana. Por quê? Porque, queira ou não queira, essa é a grande preocupação do Kant em relação
quando ele mesmo, né, quando ele foi despertado do sono dogmático pelo Hume, e portanto a metafísica está ameaçada, a principal preocupação, digamos assim, que está em primeiro plano para ele, como uma grande preocupação, é a ameaça à moralidade. É o relativismo, né, que o Hume, segundo ele, né, apresenta, o que se desdobra necessariamente a partir da filosofia dele, contaminar a moral, e nós não podemos falar em moralidade e, portanto, admitirmos que o ser humano nada mais é do que o lobo do próprio homem. Né? O Kant tem uma concepção da natureza humana, quando ele pensa só na natureza sensível, bastante próxima da do Hobbes. Né? Então, veja, se não tem moral, ferrou. Né? Essa é a ideia dele. Então, onde que essa distinção da Lucas em si revela, vamos dizer, a sua maior importância? Quando ela permite pensar a vontade humana e a ação humana de dois pontos de vista. Porque eu posso, ao mesmo tempo, dizer sim, nós somos causados pelas leis da física, tanto quanto qualquer fenômeno. Mas as leis da física não esgotam o todo da realidade. A realidade é mais do que isso. E ele pode dizer que a realidade é mais do que isso por causa da distinção fenômeno-coisa em si. E como tem essa distinção e tem esse espaço vazio, ele pode perfeitamente pensar a liberdade e então considerar a nossa vontade e a nossa ação dos dois pontos de vista. De tal maneira que, embora nós sejamos determinados pela lei da causalidade e não possamos contrariá-la, não adianta a gente tentar sair voando, né? Nós ao mesmo tempo somos livres. Né? A gente pode tomar uma decisão e iniciar uma sequência de eventos por nossa própria conta. Pelo menos esse é o pressuposto que ele considera que é, do ponto de vista racional, inevitável a partir do momento em que agimos no mundo, em que agimos pensando antes de agir. Né? Isso é bem sutil, mas isso é fundamental para a filosofia moral do Kant. Né? Então, nós temos como que duas causalidades concorrentes agindo sobre nós. Né? E a nossa ação vai resultar dessa convergência, né? Dessa convergência não, né? Dessa confluência de duas causalidades contraditórias. Porque eu vou até falar para o João antes, esse trecho assim, ele ecoa muito a visão aristotélica mesmo, de que o ser se diz de muitos modos, que cada objeto tem diversas causas, né? Então, acho que o João até pulou, mas ele diz, eu não poderia neste caso dizer do mesmo ente, por exemplo, a alma humana, que sua vontade é livre e ao mesmo tempo subordinada às necessidades da natureza, que é o que você estava dizendo, isto é, não livre, sem cair em evidente contradição, já que tomei a alma nas duas proposições com exatamente o mesmo significado, qual seja como coisa em si mesmo. Se eu assumisse apenas, né, que tudo é coisa em si mesmo. Exato. Feita a distinção, eu posso pensar sem contradição. Exato. Mas é interessante você mencionar o Aristóteles, né, porque você tem lá a ideia das quatro causas, e de fato, né, a causa eficiente corresponde ao que o Kant está chamando aqui de causalidade natural, né, que é aquilo que incide, né, sobre algo produzindo um efeito, e a causa final, por exemplo, né, é aquela causa em que, dado um fim, nós agimos para atingir aquele fim. Então é interessante você mencionar isso, né, porque como é que as duas coisas podem conviver? Como é que as duas coisas podem coexistir? Né? Você precisa pensar o ser de dois modos, pelo menos. Né? Você se diz de vários modos, bom, para o Kant, pelo menos de dois modos ele tem que se dizer. Sim, sim. O fenômeno e coisa em si. Perfeito. Só no texto, por favor. Ah, sim. É uma página inteira. Mais um pouquinho aí. Já foi. Mais um pouquinho. É que eu estou com o óculos de perto, eu não enxergo nem ali. Ele tá aí, acho que tá aí. Se, no entanto, a crítica não errou, é isso? Isso tá aí, tá certo. Tá. Certo. Separou ali de contradição. Uhum. Então, vocês vão prosseguir agora, né? Isso. Tá. E ele fala que o fenômeno é não livre, porque está subordinado à lei da causalidade e às leis da natureza. Foi o exemplo que deu. Eu não posso presumir que o ser humano vai sair voando por aí. Já a coisa em si é livre, porque não está subordinado nem às leis da natureza, nem ao princípio da causalidade. Deixa eu ver. Ou pelo menos pode ser assim pensado. É assim pensar, certo? Se não posso conhecer minha alma, considerada por este último lado, através de uma razão especulativa, menos ainda pela observação Tá de certo ali, não, né?
Não, já virou a Passa página. a página. Tá. Ainda estava. Empírica. Agora vai. Nem, portanto, a liberdade como propriedade de um ente que atribua efeitos no mundo sensível, e isso porque eu não teria como conhecê-lo no que diz respeito à sua existência, e ao mesmo tempo sem ter determinação no tempo, o que, como eu posso subsumir nenhuma intuição sobre o conceito, é impossível. Ainda assim, eu posso pensar a liberdade. Ou seja, aí eu sairia dessa disjuntiva entre fenômeno e coisa em si. Eu não posso, a liberdade não existe concretamente, mas eu posso pensá-la. Minha alma cai na hipótese de Deus que está falando assim. Eu não posso presumir Deus concretamente, mas eu posso imaginar, ter uma ideia de Deus, um princípio criador, criou o céu e a terra, etc, etc. Sai da disjuntiva foi uma boa formulação, porque é disso mesmo que se trata, né? Porque se você assume o ponto de vista só fenomênico, né? Ou assume que os fenômenos são as coisas em si, você cai na disjuntiva. Então você tem que pensar, ou bem nós somos causados, ou bem nós somos livres. Ele está dizendo, não, do modo como ele reconfigurou esse problema, nós podemos pensar as duas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Saiu da disjuntiva. Será disjuntivo. Gabriel? Ou seja, se procede a nossa distinção crítica entre ambos os tipos de representação, a sensível intelectual, e a consequente limitação dos conceitos puros de entendimento, portanto também dos princípios deles derivados, a representação da liberdade ao menos não contém em si qualquer contradição. Eu ia pular porque às vezes ele inverte as coisas e eu tinha grifado esse trecho aqui. A doutrina da moralidade afirma-se o seu lugar e a da natureza o seu, o que não teria ocorrido. Deixa eu só localizar. Está um pouquinho mais para baixo na página, está na 29. A frase começa com a doutrina. Na verdade, começa numa vez. Uma vez. No meio da um pouco mais para baixo. Tá, é que eu estou procurando Uma aqui. vez, pode descer um pouquinho mais. Me ajuda aí quando aparecer. Aí, uma Aí? vez porém. Essa. Tá. Isso. Ao fugir, né, ele diz isso, né? Ele diz o seguinte: uma vez porém que para a moral preciso apenas que a liberdade não se contradiga a si mesma e, portanto, deixe-se, ao menos, pensar, sem que seja necessário discerni-la mais profundamente, e que, portanto, ela não coloque, quanto à mesma ação tomada em outra relação, nenhum obstáculo no caminho do mecanismo natural, a doutrina da moralidade afirma assim o seu lugar e a da natureza o seu, o que não teria ocorrido se a crítica não nos tivesse instruído antes sobre a nossa inevitável ignorância quanto às coisas em si mesmas, e se não tivesse limitado tudo aquilo que podemos conhecer de um modo teórico aos meros fenômenos. Então acho que aqui vai a razão prática, né? Que é justamente o fenômeno dando conta da doutrina da natureza, enquanto a doutrina da moralidade vai ser responsável por pensar, né? Isso para além do campo da razão especulativa. Né? Por que isso, né? Ele está dizendo, olha, a razão especulativa para aqui e admite a sua ignorância quanto às coisas em si mesmas. Então, esse é o momento, até pensando na velha contraposição entre fé e razão, na chave da filosofia medieval, né? Onde a razão para, virá a fé. Né? Então, a razão está admitindo a sua limitação, a razão teórica, e está colocando a razão prática. Mas, no fim das contas, né, a razão prática vai precisar da fé para, digamos assim, chancelar as suas proposições, né? A existência de Deus, a alma, etc. Então, é um momento em que a razão especulativa tem que reconhecer, tem que ser humilde e falar, eu não dou conta disso. Porque o que preocupa o Kant é justamente, né, os filósofos empiristas ou racionalistas quererem dar pitaco na moral a partir do ponto de vista teórico. Mas não, quando a gente passa para a moral não é mais razão teórica, a gente já não está na razão teórica. Não adianta querer explicar em termos físicos, biológicos, etc., a moralidade, porque aí você cai no reducionismo, né, e o comportamento humano vira algo tão previsível quanto a rotação dos planetas, o movimento dos cometas, etc. Né? Então, você precisa de uma outra chave. É esse espaço que ele está abrindo, né? Ou deixando aberto. Né? Por isso que ele vai falar também, só rapidamente, da importância, né, de restringir a pretensão das escolas, né? A pretensão dos escolas, dos acadêmicos, né, que querem dar palpite em tudo, inclusive sobre assuntos
que não lhes dizem respeito como a moral. Porque a moral, segundo Kant, ela está, digamos assim, fazendo uma imagem, né? Ou usando uma imagem do Rousseau, no coração de cada um de nós. Eu não preciso aprender nada com a... Não preciso fazer faculdade para saber o que é certo e errado. Digamos assim, né? Agora, para entender física, eu preciso estudar física, eu preciso fazer a faculdade de física. Para saber o que é certo e errado, não. Né? Então ele também quer conter essa pretensão da razão especulativa de dar palpite e falar, não, a moral é uma ilusão. Não, sai daqui, isso não é assunto teórico. Ele segue dizendo, esta mesma elucidação da utilidade positiva dos princípios críticos da razão pura se mostra em relação aos conceitos de Deus e da natureza simples de nossa alma, os quais, em nome da brevidade, trataria apenas de passagem. Eu fiquei na dúvida se ele vai tratar com brevidade também na crítica, né? É só no nome da brevidade do prefácio, né? Sim, mas onde ele vai tratar, vamos dizer, de maneira um pouco mais robusta, né? Vai ser na crítica da razão prática, que ele publica no ano seguinte a esse prefácio, em 1788, que é onde ele vai... quer dizer, isso já está na crítica da razão pura, mas mesmo na crítica da razão pura isso não é tão desenvolvido. Isso vai ser mais bem detalhado na dialética da crítica da razão prática, que é onde ele vai apresentar de maneira, né, mais sistemática liberdade, alma e Deus como postulados da razão prática e objetos de fé moral. Que ele vai falar disso aqui, mas de passagem, né? Ele diz, eu não posso, portanto, sequer supor Deus, liberdade e imortalidade em nome do uso prático necessário de minha razão, a não ser que tire, ao mesmo tempo da razão especulativa, a pretensão a percepções extravagantes, pois, ao tentar atingi-las, ela tem de serviço de princípios tais que, por abranger apenas objetos da experiência possível, transformam sempre em fenômeno aquilo que não pode ser objeto da experiência, e assim, declaram impossível toda a extensão prática da razão pura. Enfim, beleza. Peraí, tem que ler a seguinte, é outra... vou terminar. É outra Só subir um clássica. pouquinho. Vamos lá. Se a gente não tinha chegado no saldo de fé, né? Então, agora sim. Eu tive de suspender o saber, portanto, para dar lugar à fé e o dogmatismo da metafísica, isto é, o preconceito de nela prosseguir, sem uma crítica da razão pura, é a verdadeira fonte de toda descrença contrária à moralidade. Descrença esta que é, por seu turno, extremamente dogmática. Aqui não falo de fé. Ele está descrevendo, de certo modo, né, isso que foi a passagem. Quer dizer, o salto de fé nos termos dele, né, mas é um pouco isso. Porque ele está dizendo, tirei o saber, aqui entra a fé. Né? Isso está muito claro nessa oração, né, que é muito citado. É outra passagem extremamente polêmica. Né? E eu hoje de manhã, no seminário, né, que o pessoal estava, eu me dei conta de que talvez fosse importante colocar aqui, depois de fé, um ponto e vírgula em vez de vírgula, para marcar mais claramente essa separação. Porque começa uma nova oração, né? E o dogmatismo da metafísica, parará, 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 parará. Eu tive de suspender o saber, portanto, para dar lugar à fé, ponto. O ponto e vírgula para separar claramente do que vem em seguida. Né? Porque aí ele vai criticar o dogmatismo da metafísica, que seria o quê? Qualquer procedimento na metafísica sem crítica, sem autocrítica. Né? Esse é o ponto. A gente já é para final, né? Mesmo, portanto, que não seja tão difícil negar a posteridade como herança, com a metafísica sistemática construída segundo a medida da crítica da razão pura, trata-se de uma dádiva que não deve ser tida em baixa conta. E aí eu sublinho, basta comparar o cultivo da razão através do caminho seguro de uma ciência geral ao seu tatear sem fundamento, o seu dar voltas à toa sem crítica, que é justamente o que você falou, deixar a crítica de fora. Depois eu acho que eu pularia direto para o fim aqui, pois alguma metafísica sempre houve no mundo e continuará a haver, mas com ela haverá também uma dialética da razão pura, posto de ser natural. A primeira, eu grifei também, a primeira e mais importante tarefa da filosofia, portanto, é fazer cessar a fonte dos erros e assim livrá-la de uma vez por todas de toda influência nociva. Então, aí é anunciada a pretensão nesse filé mignon aí do prefácio, né, está anunciada a pretensão da crítica da razão pura de livrar, portanto, a metafísica dos erros, assumindo essa nova postura, né, frente aos objetos de
essa nova postura crítica de entender os limites, né, dessa razão especulativa e onde começa o campo da razão prática. Perfeito. Isso aí. E aqui é que ele fala, por exemplo, da juventude sedenta de saber, que acha que sabe tudo, que quer saber mais, né, do que o homem, vamos dizer, o homem comum, né, os mais velhos, etc., que tem clareza quanto ao certo e errado, né? Então a juventude quer chegar ali, né, sei lá, ler o Nietzsche e começar a cagar regras sobre moral para todo mundo, né? E dizer que a moral não existe, etc., né? Só para fazer uma brincadeira, né, que é típico, né? Eu mesmo fazia isso, li Nietzsche na juventude e comecei a, né, me achar o tal. Então o cara está dizendo, olha, reconheça a sua ignorância primeiro para depois, né, falar alguma coisa. E o interessante, né, é que ele fala o seguinte, e aqui, né, ele já falou que é tesouro, que é dádiva, então de fato, né, a modéstia está passando longe aqui, né? Mas tudo bem, né? Tem pessoas que têm direito, né, de... Aí ele fala, a vantagem inestimável de pôr fim às objeções contra a moralidade e a religião. Você vê como ele está preocupado também com a religião, né? Portanto, com a questão da fé. Para todo o tempo futuro de maneira socrática. Veja que interessante ele trazer o Sócrates aqui. E o que ele quer dizer com isso? Por meio da prova mais clara da ignorância do adversário. Ele está tentando mostrar a ignorância do adversário. Os metafísicos dogmáticos estão falando besteira quando entram nesse terreno. Os empiristas estão falando besteira. Ele está tentando mostrar que eles não podem afirmar o que eles estão afirmando. Isso em primeiro lugar. E aí ele sugere um outro, né, caminho para pensar isso. Que é um caminho que não é especulativo, que não é teórico. Que toma por base a nossa natureza moral. Que o Kant tenta estabelecer, então, nos textos da filosofia prática e tal, né? Enfim, então, um pouco essa a ideia, né? Acho que, né, no próximo seminário a gente vai acabar voltando a alguns desses pontos, né, claro. Ele vai criticar, fazer essa crítica às escolas, né, que eu mencionei, quando ele fala do monopólio das escolas, né, enfim. Mas acho que está ótimo, né, acho que, enfim, se tiverem questões, Dúvidas? cumprimos aí. O texto não é fácil, né? Não é fácil, não é fácil. Eu falei pro Gina no banheiro lá. Valeu. Obrigado a vocês que ficaram até o final, viu? Curte lá, compartilha. Não, os colegas ficariam, né? Esse horário é ruim, né? De manhã a gente ficou até 12h15. Olha aí. Daí, filé mignon foi fácil para mim. Gostei. Tá bom.